concentrado, para mim, foi uma boa virada para a BioAge. Porque vocês tinham já uma linha já muito consagrada de microagulhamento, O né? ProInduct. Que é o ProInduct. Acho que, se eu não me engano, uma das primeiras do Foi. mercado, né, Clélia? Estéreo, né? Tudo Estéreos, certinho. floconetes, com a máscara Essa finalizadora. continua até hoje. Continua, eu acho muito importante, sabe? A finalização do microagulhamento hoje ainda é um grande tabu para muita gente. Como finalizar? É com filtro solar, é sem nada. E você tem uma máscara estéreo como a ProMask, já naquela embalagem, totalmente diferenciada. Com a película protetora, né? Para evitar muito ali uma importante. contaminação. E aí a gente vai pensando nisso tudo junto com o P&D. Sim. A partir dessa vivência que a gente tem com os profissionais, a gente vai levando esse feedback lá, né? E aí volta para a gente testar. Então, tem uma pessoa da minha equipe que cuida só disso. Ela fica praticamente o dia todo atendendo para fazer teste. E, às vezes, precisa de mais profissionais. A gente compartilha com vocês. Às vezes, preciso de muitos clientes finais. Por exemplo, um produto home care. Aí, a gente também... Direciona especificamente, Isso. né? E aí, qual que é o nosso objetivo com esse teste inicial? Ver se está funcionando, se é efetivo, se a fragrância ficou legal, se a textura ficou boa, se aquela embalagem está funcionando, né, com a proposta que a gente quer levar. Os modos de aplicação, né? Definir o passo a passo. Como é que vai ser usado, em que momento. É verdade. Pode usar com equipamento? Com qual equipamento? Então, a gente desenha tudo isso. Aí, pronto, finalizou. Aprovou, aí que o produto vai para teste, que são os testes oficiais que são validados pela Anvisa. Ok. Então, quando a gente manda para teste, a gente meio que já sabe que o resultado vai vir positivo, porque a gente já fez um teste Sim, interno. Vocês não iam mandar para um produto para teste? Mas tem, hein? Tem? Eu imagino. Tem. Aí, bom, mandamos para o teste vem já com um resultado bacana. A gente já cria os claims valida, né, os claims do rótulo, porque no rótulo a gente só pode escrever aquilo que o teste que voltou, que é validado por institutos, laboratórios validados pela Anvisa, é o que a gente usa de claim no rótulo. Então, tem produto, por exemplo, o Bioacne Solution, que a gente lançou agora há pouco, o Serum. Esses dias me perguntaram, Clélia, se usar na foliculite vai ser bom? Eu sei que vai, porque durante esse teste que a gente fez, a gente usou e funcionou. Só que ele não foi testado nesse laboratório para essa finalidade. Então, no rótulo não pode ser. Um exemplo, tá? Que eu estou dando aqui, eu nem sei se nesse produto tem ou não esse claim, mas o claim do rótulo é o que está validado pelo teste no laboratório validado pela Anvisa. Ok. Beleza, aí está ali, aí que o produto vai ser lançado. Então, isso demora, às vezes, até 2 anos, dependendo do produto. 2 anos. Depende do produto, que nem a linha Liporedux, por exemplo, que hoje é recorde de vendas. Foram 2 anos que a gente passou, porque a gente não tinha uma linha, na época, a BioAge não tinha tratamento corporal. A gente tinha uma linha chamada BioAmazon, que era mais spa. Ok. E aí, a gente veio com a linha Liporedux, a gente começou do zero, e o nosso objetivo era se tornar, a gente não era ainda líder de mercado, e a gente invadiu um mercado que a gente não tinha nenhum pezinho lá, que era o mercado profissional, corporal. Então, a gente queria chegar com o que tivesse de melhor mesmo, né? Chegar chegando. Isso. Então, foram 2 anos ali estudando. E aquele creme cafeína 24 horas é fantástico. É o nosso recorde. Eu usei ele bastante, tenho ele, e eu fui... lá na nossa clínica hoje, o nosso mais forte é facial, né? E aí eu fui fazer um tratamento corporal em mim, lá na Karen Abreu. Aí foi eu e a Thaís, fizemos criolipólise e tal, e aí depois a gente entrou numa fase de pós-crio, e ela usava muito, né? Ela usa muito o creme cafeína 24 horas, e eu adoro. Eu tive muito resultado, né, com esse produto, ela associando a massagem modeladora, a endermologia. Então, quando se bem combinado, entrega resultado. Ainda. E aí, depois que a gente vem com tudo isso, tá registrado na Anvisa, já tá aqui os claims, daí vai fazer a embalagem, aí primeiro chegam os mock-ups, que a gente chama, que são produtos fictícios, assim, só para a gente fazer foto, essas coisas. Às vezes o mock-up já é o primeiro lote, então aí a gente já
toda vez que fabrica o primeiro lote, a gente tem que testar tudo de novo, para ver se ficou do jeito que a gente Então, aprovou. o primeiro lote é, vamos dizer que boa parte dele, A gente tira uma amostragem vocês tiram para e testar. refaz esse teste. Legal. Para ver se ficou do jeito que a gente imaginou. Antes de lançar. Antes de lançar. Uau. Por quê? Porque, às vezes, o produto, quando fabricado em escala industrial, ele tem alguma diferença do produto fabricado em bancada, daquele período de teste. Você tocou num ponto importante É aí. difícil acontecer, mas já aconteceu. O pessoal sempre me pergunta, professor, passa uma fórmula. Professor, passa uma fórmula. Nada melhor do que perguntar para uma farmacêutica aqui e querer a sua opinião, de fato. Eu vou contar a minha experiência. Eu, particularmente, não sou fã de farmácia de manipulação. Primeiro, eu falo que eles nunca deram nada para esteticista. Agora estão querendo dar, né? Agora estão querendo dar. A verdade é essa. Se tiver alguma farmácia de manipulação aí que vende para esteticista, se aceita a prescrição, eu não sei. Entre em contato com a gente para a gente saber, né? Quiser vir dar opinião aqui, conversar com a gente, está aberto. Nunca, para mim, eu já vi centenas, não foi uma, eu tenho centenas de casos de alunas que falam, professor, eu cheguei na farmácia de manipulação, eles não aceitam porque eu sou esteticista. E eu acho isso é uma falta de respeito com a área da estética. Outra coisa, um tempo atrás estava dando aula numa pós e conversando com uma aluna que é farmacêutica também, e ela trabalhou hoje ela trabalha numa indústria, mas ela trabalhou por muito tempo em farmácia de manipulação. E ela falou assim, Heitor, não, lógico que não são todas, mas eu cansei de ver, tinha dia que não tinha os ativos e eles colocavam placebo, colocava lá, fala que tem no rótulo e não tem. Infelizmente. Né? Claro, não são todas, né? A gente não está aqui generalizando por nada, mas existem casos como esse. Eu queria que você falasse para o profissional de estética que tem essa dúvida, é melhor trabalhar com manipulado ou com industrial. Quais são as vantagens de trabalhar com os ativos, os produtos da indústria? Olha, primeiro que assim, eu não tenho nada contra, Sim. né? Até como farmacêutica, admiro muito, inclusive, o trabalho dos formuladores. Não, tem muitos formuladores excelentes. Não estou falando mal de nenhum formulador aqui. Sim, perfeito. Só que, o que acontece? Toda essa trajetória que eu acabei de te falar, que rola antes de um produto chegar no mercado, um produto industrializado, não acontece com um produto manipulado. Ele tem até ali um período de quarentena, depois de formulado, para poder ser entregue ao cliente. Eles fazem alguns, às vezes até horas, depende da forma de uso, da composição, e passam ali por alguns testes básicos de qualidade antes de ser entregue para o cliente. Já o produto industrializado, ele tem uma série de análises de controle de qualidade desde antes dele ser desenvolvido. Inclusive, um ponto bem importante, estabilidade com embalagem. Tem matéria-prima que interage com a embalagem do produto. Sim. E durante o período que a gente está ali fazendo teste de estabilidade, a gente vai definir que tipo de plástico a gente vai usar nessa embalagem. Tem que ser bisnaga? Tem que ser frasco? Porque o produto, às vezes, dependendo da fórmula, ele vai interagir com aquela embalagem. Na farmácia de manipulação, vai todo mundo na mesma embalagem. Então, já começa por aí. Por que vai todo mundo na mesma embalagem? Não é que eles estão errados, né? É porque o prazo de validade é menor. Sim. Então, o profissional que opta por trabalhar com produtos manipulados, ele também tem que entender isso. Venceu, tem que jogar fora, né? Porque passou dali, a farmácia de manipulação já não sabe o que vai acontecer com aquele produto. Na indústria, a gente tem todas essas métricas, né? A gente sabe, se a gente está falando que vai até 2024, geralmente é porque a matéria-prima, uma das matérias-primas que estão ali dentro, vence naquele período, tem um prazo. Mesmo que as outras matérias-primas não estejam, né? Matérias-primas vençam em 2026, se tiver uma que vence em 2024, a gente tem que colocar a validade. Você diz que a rigorosidade da indústria é muito maior. É muito maior. No caso da nossa indústria biocientífica, a gente fabrica para outras grandes marcas do segmento farma, inclusive. Certo. Então, a gente é auditado com frequência com relação a essa questão do controle de qualidade, Anvisa
e vários outros órgãos, né, que supervisionam tudo isso. A gente tem lá um time gigante de pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade, que faz todas essas análises. E um outro ponto também, com relação aos manipulados. Existem algumas matérias-primas, Heitor, que assim, 1 quilo custa fortunas. Tipo, 1 quilo custa 100 mil reais. Certo. Quanto mais tecnológico for o ativo, Isso. né, de regiões mais, vamos supor, Muito mais difícil a longe. extração, né? Às vezes de longe. Isso. Às vezes o método de extração, às vezes vem de muito longe, Sim. extraído de uma planta que só tem lá na Índia, um exemplo. Poxa, tá? isso encarece. E encarece demais. Então, assim, 1 quilo custa 100 mil reais. E, assim, não são poucos, são vários. E aí, eu te pergunto, uma farmácia de manipulação muito pequenininha... E detalhe, o fornecedor só vende de 1 quilo. 1 quilo, a gente faz toneladas, porque a gente usa gramas, não é? Sim. A gente usa, às vezes, meio grama de um ativo, dependendo da função dele. Quanto tempo vai demorar para essa farmácia de manipulação terminar de usar esse produto? Nossa. Às vezes, 100 mil é o valor de todos os equipamentos que ele tem ali dentro. Então, eu me pergunto muito isso. Como que eles compraram essa matéria-prima? De onde saiu esse investimento? Esse produto vai ficar parado aí, 1 quilo vai ficar parado aí, ele vai demorar quanto tempo para consumir esse produto? Porque a fórmula que ele vai fazer é a que o médico pedir. Sim. Não é como na indústria, que eu vou lá e fabrico 1 tonelada de produto e ponho no mercado para vender.